E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem PPL do ano de 2020, que fala pra gente o seguinte: um motorista fez uma viagem de 100 quilômetros partindo da cidade A até a cidade B. Nos primeiros 30 quilômetros, a velocidade média na qual esse motorista viajou foi de 90 quilômetros por hora. No segundo trecho, de 40 quilômetros, a velocidade média foi de 80 quilômetros por hora. Suponha que a viagem foi realizada em 1 hora e meia. A velocidade média do motorista em quilômetro por hora no último trecho da viagem foi de quanto? Olha só, gente, essa é uma questão de física, apesar de estar lá no trecho de matemática, por isso que eu nunca cheguei a ver ela. Mas enfim, como que a gente vai resolver essa questão através do conceito de velocidade média? Vamos entender o que está rolando. O motorista, ele tem que sair de uma cidade A e chegar até uma cidade B. E a questão fala o seguinte, olha, no primeiro trecho, ele viajou 30 quilômetros com uma velocidade de 90 quilômetros por hora. Bem legal. No segundo trecho, nesse outro pedacinho, ele viajou 40 quilômetros com uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Só que esse trecho todo tem 100 quilômetros. E ele não deu pra gente o deslocamento daqui, e nem deu a velocidade, nem deu nada do terceiro trecho. E nem deu tempo. O que a gente precisa saber? A gente sabe que essa viagem, né, aqui começa com o tempo igual a 0 e aqui termina com o tempo em 1 hora e meia. E olha só, gente, quando eu tenho uma questão que ela é dividida em trechos, né, em partes, e aí eu quero calcular a velocidade média ou do deslocamento todo, ou de algum trecho específico, o que eu preciso ter sempre é o seguinte: eu preciso ter o deslocamento de cada parte e o tempo de cada parte. E aí eu vou conseguir calcular a velocidade de cada parte. Tranquilão? E é isso que a gente vai fazer. A informação mais tranquila que ele deu pra gente foram as informações em relação à distância. Eu sei que isso aqui tudo vale 100, ele fala isso pra gente. Aqui é 30, aqui é 40, então aqui tem que ser quanto? O deslocamento 3 vai ser, então, tudo que você teve na viagem percorrida, que foi 100 quilômetros, menos o pedacinho, o primeiro pedacinho, menos o segundo pedacinho. E isso vai dar pra gente o seguinte: 100 menos 70. E isso vai resultar em 30 quilômetros. Ou seja, esse pedacinho aqui, vermelhinho, ele tem que ter quanto? 30 quilômetros, para isso aqui tudo totalizar 100. Tranquilão. Agora a gente vai calcular o tempo de cada trecho. Para que a gente vai fazer isso? Para a gente ter o tempo do terceiro trecho, sabendo que a viagem dura 1 hora e meia. Vamos lá. Eu vou utilizar a expressão da velocidade média aqui rapidinho e vou dar uma rascunhada para vocês entenderem uma coisa. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Eu vou pegar esse ΔT, eu quero encontrar ele nas 3 próximas contas que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso para o primeiro trecho, para o segundo trecho e, bem, terceiro trecho a gente não vai precisar não, mas vamos usar elas nas 2 próximas contas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o ΔT que está dividindo e isolar ele. Ou seja, eu vou passar ele para o lado esquerdo. E aí a gente vai ter que velocidade média vezes ΔT tem que ser igual a ΔS. E aí a gente vai fazer o que agora? Eu vou pegar essa velocidade média que está multiplicando e vou passar ela para o lado direito. E ela vai dividindo. Assim a gente encontra que o intervalo de tempo vai ser justamente o deslocamento dividido pela velocidade média. A gente vai usar essa expressão para fazer os próximos cálculos. O primeiro cálculo é o cálculo associado ao intervalo de tempo do primeiro trecho. A gente vai pegar o deslocamento do primeiro trecho, que foi 30, ele deu isso na questão, e dividir pela velocidade, que é 90. Aí a dica aqui é você não fazer essa conta, porque senão você vai chegar numa dízima. O que você faz então? Deixa em formato de fração. Ó. Vou simplificar o zero de cima com o zero de baixo. A gente vai ter 3 divididos por 9. Simplificando por 3 em cima e 3 embaixo, a gente vai ter
1/3 de hora. Lindo! Chegamos em 1/3 de hora. A gente pode parar por aqui. Agora a gente vai fazer o mesmo cálculo para o segundo trecho. E aí, a gente já está ligado que o ΔT2 vai ser o ΔS2 sobre a velocidade média no trecho 2. Substituindo os valores, a gente vai ter o seguinte: o deslocamento do trecho 2 é 40, a velocidade é 80. E aí a gente vai ter ΔT2 vai ter que ser igual a 40, que é o deslocamento do trecho 2, dividido pela velocidade média, 80. Posso simplificar um zero de cima com um zero de baixo, e assim a gente tem que ΔT2 vai ter que ser igual a 4 sobre 8. Dividindo aqui por 4 e aqui por 4, né, simplificando a expressão, a gente chega em 1 sobre 2 horas. E aí, olha o seguinte, a gente tem que o tempo total é 1h30. Nesse primeiro pedaço, eu gastei 1/3 de hora. Nesse outro pedaço, eu gastei meia hora. Quanto que eu tenho que gastar aqui para dar 1h30? E aí, para facilitar as coisas, a gente pode escrever 1,5 da seguinte forma. A gente pode escrever como 3 sobre 2 horas, porque 3 dividido por 2 dá 1,5. Tranquilão? Ok, fazendo isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai dizer o seguinte: eu vou ter que, pegando o tempo do primeiro deslocamento, mais o tempo do segundo deslocamento, mais o tempo do terceiro deslocamento, eu vou encontrar necessariamente o tempo total. Fazendo essa substituição, a gente vai ter 1/3 mais 1 sobre 2 mais x, que eu não sei, tendo que ser igual a 3 sobre 2. Agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 1/2 que está somando, passo para o outro lado, subtraindo. E assim a gente tem que 1/3 tem que ser somado com x, que a gente ainda não mexeu nele, igual a 3 sobre 2 menos 1 sobre 2. Fazendo essa conta, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter 1/3 mais x, e isso tem que ser igual a 2 sobre 2. 2 sobre 2 vai dar 1. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse 1/3 que está somando, passar para o outro lado, subtraindo. Dessa forma, a gente tem que x vai ser igual a 1, que foi o resultado de 2 sobre 2, menos 1/3. Isso aqui é um número inteiro menos uma fração. Quando você tem que resolver um número inteiro menos uma fração, o resultado vai ser uma fração, onde você vai repetir o denominador e vai fazer o seguinte: pega o denominador, multiplica por 1 e diminui, faz a conta que está mandando em cima. Então, eu vou fazer 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, o tempo que tem no trecho 3 é 2/3. Esse vai ser o tempo do trecho 3. Agora que a gente já está ligado nisso, o que a gente vai fazer? A gente precisa calcular a velocidade média do terceiro trecho. Para isso, a gente vai usar a fórmula. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. O ΔS é o quanto que faltava para percorrer, 30 km. O ΔT é o tempo que é 2/3 que a gente acabou de encontrar. Isso é uma divisão de fração. Na divisão de fração, você vai fazer o seguinte: repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Sendo assim, 30 vezes 3, 90, dividido por 2. Isso vai resultar em 45 km por hora. E dessa forma, o gabarito que a gente vai ter vai ser justamente a letra A. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!